Entendendo a relação entre a deficiência de ferro e problemas auditivos. É o nosso assunto de hoje que nós vamos abordar com vocês. Quando as pessoas têm baixos níveis de ferro no sangue, eles podem desenvolver uma condição chamada de anemia por deficiência de ferro, que é conhecida por efeitos abrangentes em todo o corpo. E agora um novo estudo sugere que essa condição pode estar ligada à perda auditiva também. No estudo, adultos que tinham anemia ferropriva tinham mais do que o dobro de chance de desenvolver um tipo específico de perda auditiva, chamado de perda auditiva combinada, em comparação com aqueles que não tinham anemia ferropriva, de acordo com os estudos. Um estudo publicado em 2020 na revista JAMA, os pesquisadores analisaram dados de registros médicos por mais de 300 mil adultos na Pensilvânia. A perda auditiva foi dividida em 3 categorias: perda auditiva neurosensorial, que resulta em danos à orelha interna, danos aos nervos, que vai da orelha ao cérebro, ou danos ao cérebro. Perda auditiva condutiva, que ocorre quando o som não consegue atravessar o ouvido adequadamente, e perda auditiva combinada, que é uma combinação dos dois. Os pesquisadores descobriram que as pessoas com anemia ferropriva eram 3 vezes mais propensas a ter perda auditiva combinada, em comparação com aquelas que não tinham anemia por deficiência de ferro. As pessoas com anemia ferropriva também apresentavam 2 vezes mais chance de apresentar perda auditiva neurosensorial, não havendo relação, no entanto, entre anemia ferropriva auditiva condutiva, de acordo com o estudo. Pesquisas anteriores sugeriram várias razões potenciais pelas quais a anemia por deficiência de ferro pode estar ligada à perda auditiva, e, em particular, à perda auditiva neurosensorial, escreveram os pesquisadores e estudantes de doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Pensilvânia. A perda auditiva neurosensorial pode se desenvolver quando ocorrem danos aos pequenos vasos sanguíneos no ouvido, e a anemia ferropriva pode colocar uma pessoa em risco de tais danos. Por exemplo, a anemia ferropriva tem sido associada a vários distúrbios sanguíneos que podem causar danos delicados aos vasos sanguíneos. Além disso, a condição foi associada a problemas de mielina, uma bainha que envolve as células nervosas, incluindo nervos, que vai do ouvido ao cérebro, escreveram os pesquisadores. De fato, os pesquisadores levantaram a hipótese de que a anemia teria maior probabilidade de ser ligada à perda auditiva neurosensorial do que à perda auditiva condutiva. Um estudo anterior em Taiwan, por exemplo, incluiu uma ligação entre anemia e perda auditiva sensorial súbita, um tipo de perda auditiva que se desenvolve pelo menos 72 horas. A perda auditiva condutiva, por outro lado, é frequentemente causada por problemas mais mecânicos, como bloqueios no ouvido, incluindo aqueles causados por cera ou fluido ou tímpanos perfurados. Portanto, os pesquisadores não levantaram a hipótese de que a perda auditiva condutiva estaria ligada à anemia ferropriva. Então, além disso, gente, haviam várias limitações no estudo que foi observado. Por exemplo, pesquisadores tinham sido capazes de ajustar os resultados para levar em conta a diferença entre os sexos. Eles não foram capazes de explicar outros fatores de risco para a perda auditiva, como tabagismo, pressão alta e diabetes. Então, a anemia ferropriva pode ser tratada facilmente com suplementos de ferro. Então, estudos futuros devem se concentrar nisso e pode ajudar a prevenir a perda auditiva. Isso está bem localizado e bem descrito pelos pesquisadores. Pensem nisso e sigam com saúde, pessoal.